Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 7 de dezembro, vamos falar um pouquinho da análise on-chain, vamos falar um pouquinho do longo prazo, se é um bom momento ou não para fazer um investimento pensando, chapéu de investidor, pensando no longo prazo. E a gente também vai ver o curto prazo, como que o preço pode se comportar aí no price action nos próximos dias, beleza? Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like também para dar aquela força para mim, dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Então, bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que mais importa aí para nós. Quando a gente olha para o longo prazo, tá? Quando a gente fala em longo prazo, cara, primeiramente, você tem que saber diferenciar um chapéu de investidor e um chapéu de trader, um chapéu de curto prazo, uma pessoa que está especulando ali o preço no curto prazo, beleza? Quando você fala em investimento, cara, você está pensando em uma estratégia que ela vai levar 3 anos, quiçá, para ela se concretizar. Você vai pensar em aportar em umas regiões específicas e sair em outras regiões específicas também. E quando a gente fala sobre investimento, olha só, nós estamos hoje com um percentual em profit no BTC nas mínimas que a gente teve, né? A gente chegou a bater ali 47%, 46% na verdade ali de supply in profit. Olha só como que, olhando para o ciclo passado, veja só que as regiões de formação de fundo, e eu vou ser bem claro para vocês, região de formação não significa preço mais barato. Tem uma diferença entre preço mais barato, preço mínimo e a região de formação de fundo, beleza? Se você não consegue diferenciar essas duas informações, cara, vai estudar um pouquinho mais sobre o que é esse ciclo de mercado, sobre como que funciona o investimento, para você conseguir entender melhor o que eu estou me expressando aqui, beleza? Então, a gente olhando para o supply in profit, a gente vê que as pessoas no lucro, elas elas chegam em suas mínimas ali por volta dos 47% quando a gente tem a constituição do fundo do mercado. E quando a gente fala de 47% dos BTCs em profit, a gente está considerando moedas perdidas, a gente está considerando vários fatores que não tem mais acesso. A gente não vai ter todo esse supply ainda no lucro. De 47%, cara, a gente tem mais ou menos um consenso de que 20% dos BTCs foram perdidos. Então, quando a gente olha para o Supply in Profit, a gente pode descontar esses 20% ainda. Hoje, claramente, a maioria da rede está no prejuízo e não no lucro. A maioria dos investidores estão no prejuízo e não no lucro, a maioria das moedas. Então, quando a gente olha para esse cenário, pumba, primeiro sinal de que sim, a gente pode estar constituindo o nosso fundo. É porque um gráfico apontou isso que você vai acreditar? Não, você deve fazer uma análise, não existe bala de prata nesse mercado, você deve ter um contexto para você saber em que região que você está, beleza? Quando a gente puxa o NUPL, a gente vê que também estamos em fase de capitulação no NUPL. Isso daqui é só um score, tá? Só uma pontuação. Entenda essa fase de capitulação aqui do NUPL simplesmente como uma pontuação. Não entenda isso exatamente como um evento de capitulação. Mas, quando a gente olha para o NUPL, a gente está num score de fase de capitulação. Veja, 2018, formação de fundo, a gente entrou em fase de capitulação. 2015, a gente entrou em fase de capitulação. 2012, a gente também entrou em fase de capitulação. Opa, eu já começo a ter 2 gráficos me indicando formação de fundo. Me indicando que, cara, tira um pouco do consenso de formação de fundo, porque às vezes as pessoas entendem que fundo é bateu, voltou. Simplesmente encontrou o preço mínimo ali, voltou e vai começar a subir e vai... Cara, começa a interpretar como região de investimento. Tira esse viés de fundo. Simplesmente pensa como região de investimento e região de realização de lucro também, que a gente pode falar a euforia. Olha só, estamos em região de investimento, porque NUPL está em capitulação, o Supply in Profit está abaixo ali dos 50% que a gente fala. Quando a gente olha para o MVRV, que é um gráfico que vai nos mostrar se o preço do ativo está caro ou tá barato. Isso daqui é um cálculo que a gente faz através do Realized Price. Então a gente vê que
quando a gente tem os picos do mercado, o preço do ativo ele tá bem caro. Geralmente, o valor que a gente está negociando ali, ele, cara, tá acima de 4 vezes o valor justo do ativo. Ou seja, no topo do mercado, a gente tem o MVRV apontando que o preço do ativo está muito caro. E na região de fundo ali, de constituição de capitulação, região de investimento, a gente sempre vai ver o MVRV apontando os preços mínimos. Olha só, hoje estamos nos preços mínimos, em 2018 a gente esteve no preço mínimo que eu falo de se o ativo está barato ou se o ativo está caro. Aqui em cima ele está caro, aqui embaixo ele está barato. Olha só, em 2015, em 2012 também estivemos em região barata. Veja só como que você como investidor, cara, você não, né? Eu tô falando de mim aqui, como investidor, mentalidade de investidor. Isso daqui não é uma recomendação de investimento, é o que eu faço no mercado. Mas como investidor, com cabeça de investidor, cara, o que eu sempre vou querer fazer? Eu sempre vou querer comprar algo barato para eu poder vender algo caro. E aqui eu não tô falando do preço do ativo, eu não tô falando que simplesmente 20 mil, 17 mil, 18 mil é barato e 60 é caro. Não, eu estou falando em relação ao MVRV, por exemplo, que é um gráfico que vai fazer um cálculo em relação ao custo médio da rede, em relação ao realized price. O que eu quero fazer? Eu quero investir quando tá barato e simplesmente vender quando tá caro. Eu não quero acertar o preço mais mínimo, eu não quero dar all-in ali, tipo, puta, agora é fundo do mercado e eu vou dar all-in porque o preço bateu na região tal e ele vai até a região Y. Eu não quero isso, eu quero investir nessas regiões baixas, eu quero investir quando a NPL estiver em capitulação, eu quero investir quando a gente não tiver muitas pessoas no lucro. Se a gente tem pessoas no lucro, olha só, quando a gente tem formação de topo ali, óbvio, quando a gente está batendo ao time high, 100% dos BTCs estão no lucro. Mas quando a gente começa a entrar em regiões ali acima de 80% dos BTCs no lucro, a gente tem uma alta pressão de venda. E quando a gente está abaixo dos 50, a gente tem uma baixa pressão de venda. Significa que o preço vai parar de cair? Não, não significa nada. Simplesmente significa que hoje, nesse momento, a gente vê que tem uma pressão de venda menor do que o que a gente tem quando a gente está no topo. Hoje mostra que o MVRV, o preço do ativo está descontado, o preço do ativo está barato. E por que o MVRV está barato? Simplesmente porque estamos abaixo do Realized Price. Se a gente puxar Realized Price, essa linha amarela aqui, é o preço justo do ativo em todo o ciclo. Olha só, quando a gente está em alta, como que o preço justo ele está bem abaixo do preço real do ativo. A gente sempre vai ter o preço do ativo no topo lá muito mais caro do que ele deveria valer. Se a gente olhar para o topo de 2017, o preço justo do ativo ali, que era o custo médio da rede, era de $4.700 e a gente tinha o ativo sendo negociado a $14.000. A gente está falando que isso daqui, cara, é 4 vezes mais, 4 vezes, 5 vezes, quase 6 vezes mais caro do que o ativo em si. Se a gente olha aqui para o topo que a gente teve, mesma coisa, a gente tinha um preço justo do ativo em $17.000. E aí a gente tem negociações até $58.000. Isso sempre vai acontecer no topo. Sempre no topo vai ter pessoas querendo comprar. Ninguém quer comprar na baixa. Ninguém. Todo mundo acha que o mercado vai acabar. Todo mundo acha que é colapso. Todo mundo acha que vai a zero. Porque isso é fase de bear market, é fase de capitulação, é normal. Ninguém vai querer essa parada. E aí, o investidor, ele pensa, quando ninguém quer, é quando eu quero. E quando todo mundo quer, é quando eu não quero. Então, quando a gente estiver passando por uma alta, por uma euforia que todo mundo, que o seu vizinho tiver querendo comprar Bitcoin, que fulano não sei o que, de cara, o parente distante de não sei quem veio perguntar para você sobre Bitcoin, cara, nesse momento é o momento que você vende, não é o momento que você fica no mercado. Cara, na última euforia que a gente teve, eu lembro de vários amigos me contactando para perguntar sobre, e aí, agora é hora de comprar, tá subindo, não sei o que, como que tá as coisas. Eu lembro de até o chefe da minha esposa vir me perguntar se era momento de comprar ou não, porque, cara, nesse momento, na euforia, todo mundo quer comprar. E aí, me pergunta se hoje eu recebo uma mensagem das pessoas perguntando se é hora de comprar ou não. Obviamente não recebo,
Porque as pessoas que estão fora, as pessoas que não sabem investir, que não sabem jogar o jogo do ciclo de mercado, um jogo de investimento, elas sempre vão chegar na hora errada. Elas não vão querer comprar quando o negócio está barato. Elas vão querer comprar somente quando o negócio está caro. E olha só, o Realized Price, em alguns momentos a gente entra abaixo do Realized Price. Em 2015 a gente entrou abaixo do Realized Price, 2018 a gente entrou abaixo do Realized Price e hoje novamente a gente está abaixo do Realized Price. O Realized Price é o preço justo do ativo. Se a gente olhar para o preço justo do ativo, hoje é 22 mil dólares. Se você comprar 17 mil dólares, você está fazendo um bom negócio. E lembrando que para um próximo ciclo, estaremos acima do Realized Price, provavelmente acima de 4 vezes acima do Realized Price. Então a gente está falando que, pô, se o Realized Price hoje ele está em 20, obviamente ele vai subir também, mas a gente está falando em patamares mais altos ali de 80 mil dólares, por exemplo, sei lá, não dá para saber aonde que vai ser o próximo topo, beleza? Então quando a gente puxa várias métricas, quando a gente puxa métrica de realização de prejuízo também, realização de desespero, sentimento de desespero, sentimento de euforia, olha só, estamos nos mesmos patamares que 2018, 2015, 2012 também. O que eu quero mostrar para vocês e o que eu quero dizer com isso? Que, cara, para investimento de longo prazo, e voltando no começo do vídeo, 3 anos, pensando lá na frente, pensando como um chapéu de investidor, não é momento de você dar all-in. Primeiramente, se você é um investidor, você não dá all-in. Você tem capital para ir aportando aos poucos, ir comprando e acumulando. Fase de acumulação. Estamos em fase de acumulação. Se você é um investidor, simplesmente fase de acumulação. Vai acumulando aos poucos, vai colocando para dentro, vai estocando e lá na frente você vai colher o resultado desse investimento que você está fazendo agora. Pensando no longo prazo, abaixo dos 22 mil dólares, a gente entra em uma mega oportunidade. É a 5ª vez que a gente entra nessa mega oportunidade. 2018, 2015, 2012, 2015, 2018, 2020 no crash de 2020, né? A gente pode considerar o crash aqui também. E agora 2022 mais uma vez. Hoje, obviamente, se eu perguntar para você, queria ter comprado BTC a 5 mil dólares no ciclo passado, você ia falar que sim. Então, hoje, novamente, é uma oportunidade pensando no longo prazo. Claro que isso daqui não é uma recomendação de investimento e não queira achar que você vai fazer lucro nos próximos dias, que você vai ver sua carteira subir. Não, a gente tem probabilidade de mais quedas ainda pela frente. A gente vai ver a análise aqui do price action no curto prazo e a gente pode ter mais quedas ainda, o mercado pode cair mais. A gente ainda tem um cenário negativo, tanto com inflação, aumento da taxa de juros. O mercado ele não vai subir tão rápido. Se você quer esperar, cara, entra lá na frente, tudo bem. Mas entenda que você fazer um DCA não faz mal. Na verdade, é a melhor estratégia que você pode fazer durante uma fase de capitulação, beleza? E aportando aos poucos e comprando ali, acumulando para o próximo ciclo. Bom, quando a gente olha para o price action do BTC, a gente vê que estamos passando por uma lateralidade aqui. Eu venho falando com vocês dessa região aqui já há algum tempo. Tudo que acontecer aqui dentro no gráfico diário é mais do mesmo, simplesmente a gente está passando por uma lateralização no gráfico diário. O preço ele pode ficar sanduichado aqui dentro durante um longo período, não dá para saber quanto tempo ele vai ficar aqui dentro, mas simplesmente no diário é mais do mesmo. O que é muito bom do price action quando a gente olha? A gente vê que teve um esforço de venda muito alto, esses volumes muito alto de venda geralmente são marcados como fase de capitulação, quando a gente tem um volume muito alto e o preço ele cai pouco, né? Se a gente olhar aqui, ó, para trás, a gente vai ver que a gente teve um volume menor do que esse de venda que nós tivemos e olha só quanto que o preço caiu com esse volume menor. A gente teve uma queda de 45%. Com esse volume maior aqui que a gente teve uma queda de 26%, ou seja, mostra muito volume na venda e pouca variação. Óbvio que foi muita variação do preço, né? 26% é alguma coisa relevante, mas quando a gente compara com essa parte aqui, é simplesmente algo pouco.
para o volume que a gente teve anteriormente. Isso aqui mostra que tem um volume comprador, tem uma pressão de compra nessa região. Isso pode mostrar exaustão final da fase de capitulação. Ainda não dá para confirmar que isso daqui foi a fase final de capitulação. Eu acredito que se a gente tiver desenrolar de novas empresas insolventes no mercado cripto, eu não descarto uma possibilidade da gente vir buscar regiões mais baixas, seja 12, seja 10, não descarto nada disso, da gente cair um pouco mais, só que a gente começa a ter vários indicadores que nos mostram que a gente pode estar sim constituindo o nosso fundo. Se a gente olhar para um gráfico mais curto, se a gente olhar para um gráfico de 4 horas, por exemplo, o que a gente tem? Só marcar as regiões aqui, ó, de lateralização. A gente tem a lateralização dentro dessa região aqui. O que a gente tem? A gente tem um gráfico no 4 horas que ele estava formando topos e fundos ascendentes, né? Na verdade, ele fez um pivô de alta aqui. Ele não teve continuidade na sua alta. Veja que aqui, exatamente nessa região, ele perde a sua movimentação de alta. E a gente tem um gráfico de 4 horas entrando em uma tendência de baixa. Dá para confirmar já essa tendência de baixa? Não, espera formar mais um topo aqui, na hora que perder esse fundo novamente, a gente pode confirmar uma tendência de baixa. Como eu falei para vocês na análise de ontem, eu espero queda aí para essa semana e para a próxima semana também, até na verdade o pronunciamento do Fed aí, para a gente ter a próxima elevação da taxa de juros, a última do ano. Então eu espero que o mercado ele fique um pouco mais nessa queda, tá uma queda leve, não tá uma queda tão forte, uma queda um pouco sem força, mas eu espero um pouco de queda até mais ou menos a semana que vem, até a gente ter o pronunciamento do aumento da taxa de juros, beleza? Então quando a gente olha para o curto prazo, a gente está tendo essa movimentação aqui. Cheguei a comentar com vocês que aqui era uma resistência que a gente tentou romper, a gente não conseguiu romper e que provavelmente a gente ia vir entregar alguma queda aí pela frente. O que a gente tem que ficar de olho é para possivelmente não perder esse fundo que foi deixado para trás aqui. Mas lembrando, como a gente está passando por essa lateralização dentro do gráfico diário, né? Toda essa lateralização aqui, pode ser que a gente perca sim, mas o que a gente mais vai ficar de olho é essa região mínima aqui, né? Que foi os $15.700. Perdeu os $15.700, a gente vai entregar mais queda aí pela frente, beleza? Quando a gente olha o Ether, mesma coisa no gráfico diário, ele tá sanduichado dentro dessa mesma região. Quando a gente olha para o Ether no gráfico de 4 horas, a gente vê mais claro que o Ether ele saiu da tendência de alta, né, do gráfico de 4 horas, topos e fundos ascendentes. A gente tinha uma linha de tendência de alta aqui, perdeu essa linha de tendência de alta aqui e ele vai querer entregar mais queda ainda. Então, mesma coisa, eu espero um pouco mais de queda para os próximos dias. Se a gente puxar o S&P, a gente vai ver que o S&P, já comentei com vocês, a gente estava nessa região aqui, a resistência anual, e a gente tem alguns pontos de parada aí, talvez para ele se segurar, talvez para ele respirar, dependendo de como que for o pronunciamento do Fed na semana que vem. Se o Fed falar algo que o mercado vai gostar, ele pode voltar aqui e fazer o rompimento dessa LTB, mas tem que esperar o mercado americano aí para a próxima semana. Cara, a gente vai ficar talvez essa semana e a próxima... Cara, se eu não me engano é na quarta-feira ou na quinta-feira que vem que a gente vai ter o pronunciamento do Fed, e até esse movimento acontecer, provavelmente a gente vai ter o mercado mais lateral. A volatilidade deu uma boa contraída durante esse período, vai contrair um pouco mais ainda, e é o que eu sempre falo para vocês, volatilidade é igual uma mola, você aperta ela, você aperta e na hora que você soltar essa mola, ela vai estilingar para um dos lados, seja para baixo ou seja para cima, ela vai dar uma estilingada. E quanto mais você comprimir, quanto mais tempo você ficar sem volatilidade, maior vai ser a estilingada. Então a gente vê que a volatilidade está comprimindo. E como que eu sei que a volatilidade está comprimindo? É porque eu acho? Não, não é porque eu acho. É porque a gente também tem gráfico de volatilidade, né? Se a gente puxar aqui, cadê? Realize Volatility.
se a gente puxar aqui, ó, a volatilidade, por exemplo, da última semana, deixa eu só colocar da última semana aqui, ó. Se a gente puxar a volatilidade da última semana, a gente vai ver que a gente teve um aumento da volatilidade ali, ó, com a queda da FTX, e hoje a gente está nos patamares mais baixos de volatilidade, né? A volatilidade está retraindo muito e é exatamente isso. Ela retrai, estoura, retrai, estoura, igual uma mola. O movimento do mercado é sempre assim. Até por isso, muitas pessoas que não sabem, que querem operar ali no curto prazo, querem operar no day trade, por exemplo, no swing trade, muitas pessoas tomam nabo no mercado porque sempre depois de uma grande volatilidade a gente tem lateralização, porque contração da volatilidade. Dentro de uma lateralização é o pior cenário para você operar mercado, porque simplesmente o mercado vai para os dois lados e fica indeciso, beleza? Algo que está muito positivo aí desse cenário todo, algo que está se mostrando legal, é exatamente o DXY. A gente viu que o DXY ele perdeu força, ele entrou em estrutura de baixa, a gente está em tendência de baixa no DXY. Quando a gente puxa o gráfico de 4 horas aqui, a gente vê exatamente que o DXY tentou 2 vezes voltar para o suporte que foi perdido aqui. Ele tentou voltar aqui nesse suporte que foi perdido, foi rejeitado. Novamente ele tentou voltar, rompeu o suporte perdido aqui, que se tornou resistência, né? E ele tá querendo entregar mais queda aí novamente. Eu espero ainda que o DXY venha caindo ainda mais. Isso daí, provavelmente, se o Fed falar que aumenta a taxa de juros vai ser 0,5 mesmo, a gente ainda vai ter o DXY caindo ainda mais na próxima semana, beleza? Então, quando eu olho pro DXY, eu fico satisfeito, porque parece que o DXY bateu o topo e não acho que ele vá voltar nessas regiões, mas eu acredito que ele entrou em tendência de baixa aí mesmo. Só que isso tudo a gente vai ver o desenrolar dessa história na próxima semana. Acho que na próxima semana vai ficar bem claro para que lado os mercados vão. Se na semana que vem a gente tiver o mercado americano subindo, S&P subindo, rompendo a LTB, isso tudo pode trazer estímulos para o mercado cripto, para o BTC voltar ali para os 20 mil dólares mais ou menos, para poder subir um pouquinho. Não estou falando em entrar em tendência de alta, estou falando em simplesmente subir, fazer um respiro, voltar ali para a região dos 20 mil dólares, dar uma segurada ali nessa região, para depois o preço continuar caindo. Caso o mercado americano venha cair na semana que vem, que eu acho um pouco improvável, ao menos que o Fed aumente 0,75. E, cara, anota isso daí. Se o Fed aumentar 0,75 na próxima reunião, vai dar merda, vai dar quebradeira e vai ser pesado, porque o mercado está esperando 0,5. Beleza? Então tem que ficar de olho aí, a gente vai analisando ao longo dessa semana, ao longo do começo da próxima semana também, mas tudo vai depender dessa reunião do Fed que a gente vai ter na semana que vem. Beleza? Então é isso, galera, tamo junto, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se gostou, deixa seu like, se não é inscrito, venha fazer parte desse canal que eu te prometo, eu vou trazer um mega conteúdo aqui todos os dias da semana. Beleza? Tamo junto, é isso e eu te vejo amanhã. Valeu!